Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E o programa de hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho Patrimônio, Cultura e Memória, narrativas e representações da cidade e da arquitetura de São Bernardo do Campo. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica de Laís de Carvalho Macedo, orientada pela professora doutora Franceli Guaraldo. Conosco ela, a arquiteta Laís de Carvalho Macedo. Laís, muito obrigado pela sua participação aqui no USCS Consciência. Obrigada, professor, pelo convite, por participar por aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, parabéns pela pesquisa. E eu queria saber por que esse seu interesse em participar de um projeto de iniciação com a professora Franceli? Então, inicialmente foi um pouco de interesse, um pouco de acaso, um pouco de necessidade, porque eu sempre gostei bastante da parte de artigos, da parte acadêmica da arquitetura. E durante o terceiro ano da faculdade, na época, eu pagava a minha faculdade, né? Então, eu fiquei sabendo que tinha um programa dentro da universidade que permitia que os alunos auxiliassem professores dentro de campos de pesquisas de temas diversos e, simultaneamente, algumas pesquisas eram selecionadas para ganhar uma bolsa de estudos, né? E por essa necessidade financeira, eu fui a fundo para pesquisar como funcionava, como seria esse programa, né? Como funcionava, o que eu precisava fazer. E nesse meio tempo, eu consegui contato com todas as pesquisas disponíveis que os professores estavam ofertando. É um grande guarda-chuva de temas e dentro da similaridade com o aluno, o professor escolhe se vai ser aquele aluno orientado ou não, né? E nessa seleção que eu estava fazendo e pesquisando e conversando com alguns professores, eu conheci a professora Franceli Guaraldo. Eu não tinha sido aluna dela na época, né? Eu não tive contato com nenhuma matéria que ela lecionava, mas eu conheci o tema dela, falava muito sobre um campo de pesquisa que me interessava, era dentro do ABC, né? Que é a região que eu moro, a região que a faculdade está inserida. Então isso me interessou bastante. E além de tudo, falava sobre patrimônio, que era um tema que eu tinha mais interesse, assim. E em uma das conversas com a professora, uma conversa casual, a gente ainda não tinha decidido que ia entrar com a pesquisa de fato, eu comentei sobre a cidade de São Bernardo, uma cidade que eu estudei, sobre meu interesse na área de fotografia e como a cidade tinha uma memória muito particular, assim, em relação ao cinema, por conta do Estúdio Veracruz, que começou lá em São Bernardo, foi um estúdio muito grande, nacional, e que deu muita visibilidade para o cinema nacional também na época, nos anos 50, nos anos 40, e a partir disso a gente conseguiu conversar, conseguiu alinhar alguns temas. Nessa conversa a gente também decidiu que a pesquisa que eu faria com ela seria voltada especificamente para a cidade de São Bernardo. Inicialmente era o ABC inteiro, mas é muito vasto para ser estudado em um ano, para ser aplicado durante um ano, mas a gente reduziu esse campo de pesquisa para a cidade de São Bernardo, que ainda assim é muito grande. Aliás, essa era a minha segunda pesquisa, né? Por que a escolha do locus? Você falou que você é de Santo André, e eu falei, por que ela escolheu São Bernardo? Mas agora você já cantou a bola, tem a ver com cinema, né? Na época lá, o Mazzaropi, tudo era filmado aqui, né? Aliás, São Bernardo tem um local lá, o CAV, né? Que faz muita produção nessa área, né? Então, realmente faz todo sentido, né? Agora, a pergunta que vocês... Na verdade, eram duas perguntas norteadoras, né? Vocês colocaram assim: quais são as representações formuladas nas memórias narradas por moradores da cidade de São Bernardo do Campo sobre os espaços urbanos, a arquitetura dessas cidades, quer dizer, dessas cidades no caso, e como essas representações se apresentam nas imagens fotográficas? Ok, como é que vocês desenharam isso? Porque acho que nesse momento não tinha um negócio chamado pandemia ainda, né? Não foi? Ou já estava durante já? Isso é até boa essa pergunta, porque a pandemia, né, foi um grande norteador para o nosso roteiro durante a pesquisa, porque quando a gente começou a conversar, interagir, eu e a professora Franceli, não tinha pandemia. Mas quando a gente decidiu, de fato, entrar com uma possível pesquisa e
inscrever, né, a minha matrícula dentro do programa de iniciação científica, a pandemia já tinha começado. Só que a gente não sabia a duração, a gente não sabia como seria, a gente não sabia se ia durar 2 semanas ou 2 anos. Então, isso foi bem importante, porque fez com que a gente ficasse um pouco limitado nesse ano de pesquisa. E aí, durante esse começo, como tinha, né, a intenção de fazer pesquisa em campo, fazer entrevista pessoalmente, né, ter contato com pessoas de fato, a gente inscreveu a pesquisa com essa intenção, dizendo que essa seria a nossa metodologia, né? A gente entrevistaria pessoas, a gente visitaria lugares, a gente teria contato com o público, com a população, com a cidade, mas isso foi muito limitante por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer nada disso. Então, esse primeiro ano de pesquisa, eu fiz 2 anos, esse primeiro ano de pesquisa ele foi completamente diferente do que a gente imaginava, assim, foi bem difícil. Mas e qual a solução, então? Porque, ok, as imagens você podia fazer, porque andar, desde que fosse de máscara, você podia fazer as imagens que você quisesse. Só que você tem esse limite do contato público, que era uma parte importante do teu trabalho, né? Aí vocês enfiaram no meio da história, talvez seja para solucionar isso, um Facebook, não é isso? Essa foi a Sim, ideia? Ah, que legal. Então conta sim. aí para o pessoal que não leu. Então, durante a pesquisa, quando a gente entendeu que isso não iria funcionar, a parte de pesquisa em campo e entrevista pessoal com os moradores, né, com pessoas relacionadas, eu e a Franceli começou a pesquisar outros meios de encontrar a população se relacionando com a cidade. Então, a gente buscou procurar focar em grupos que tratavam de memória, que as pessoas buscavam falar sobre a cidade, interagir com alguma coisa saudosista, né, em relação à cidade. E a gente acabou encontrando um grupo no Facebook que justamente trata disso, específico da cidade de São Bernardo, e tem muitas pessoas que usam esse grupo só para tratar com lembranças, né? Falar de mostrar fotografias e falar, nossa, que lugar que eu passava na infância, que eu convivi com a minha avó, a cidade era assim, antes no lugar desse shopping tinha tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, quando a gente começou a procurar outros caminhos, né, para encontrar, a gente viu que as redes sociais também eram usadas para isso, né? As pessoas falam sobre as mudanças que acontecem dentro da cidade, né? Sobre as memórias que tem dentro da cidade em relação a isso. E a gente encontrou esse grupo. Além disso, além do Facebook, a gente acabou encontrando também um site que, se eu não estou enganada, é da própria USCS com as prefeituras, que trata sobre memória também, chama Hipermemo. E eles relacionam muitas fotografias antigas, algumas fotografias históricas mesmo, importante, com uma leitura um pouco mais técnica, né? Um olhar mais profissional, mas ainda assim é um registro da cidade, é um registro que também era relacionado com as pessoas que tratavam disso de memória dentro do grupo de Facebook. As pessoas, a gente conversando com alguns grupos que mais interagiam nesse grupo de Facebook, a gente percebeu que tinha pessoas que também estavam relacionadas com esse site Hipermemo, então muita coisa estava relacionada. A gente conseguiu colher bastante material e fazer o primeiro ano de pesquisa inteiramente sobre isso, porque sem a possibilidade de entrevistar em campo, a gente teve que dar algum outro jeito, né? Agora, um player importante que você não citou, quer dizer, você tem o sistema digital Hipermemo, que realmente pertence à USCS, é coordenado pela professora Priscila Perazzo, que inclusive foi orientadora da sua orientadora, né, Franceli, né, que tem a ver com a memória, né, o grupo Memória. O grupo do Facebook, para que as pessoas possam até acessar, né, porque eu faço parte antes da sua pesquisa, como eu sou batateiro de raiz, né, chama Fotos Antigas de São Bernardo do Campo, né, e é o que você falou, nossa, aqui tudo era mato, né, aquele papo de tiozão, né, e tem um outro que você não colocou, que é o Centro de Memórias de São Bernardo, né, você também teve lá, não teve? E parece que você coletou Sim. alguma coisa ali, não foi? Sim, nesse caso também é uma leitura um pouco mais técnica. O Centro de Memória, ele é da prefeitura, então ele traz muita relação com o patrimônio que São Bernardo tem. A cidade de São Bernardo, ela tem muito patrimônio histórico, de tanto arquitetura mesmo, né, construções, quanto tem uma árvore chamada Árvore Jatobá, que ela é um patrimônio. Então, muita coisa relacionada a isso, esse Centro de Memória, ele conversava bastante. Agora, eu tendo lá para os finalmente, né, dos seus achados na pesquisa, porque eu falei, legal, você coletou a imagem, pegou depoimento, viu que aquele local barra monumento representaria para as pessoas, né? E aí vou até ler aqui o final da tua pesquisa, você colocou assim, a partir da coleta e análise de comentários postados
dados para as diversas fotografias compartilhadas no perfil Fotos Antigas de São Bernardo, podemos observar que o compartilhamento de imagens no grupo dessa rede social dá margem para que os integrantes, sejam eles moradores ou não, reconstruam suas narrativas acerca de fotografias exibidas. Ainda que o maior engajamento seja relacionado à área central, as figuras fomentam essa ação, o que permite a história do município continue presente e feita a partir de uma construção coletiva. Então, assim, eu acho que é um achado importante, né? Que a gente não coloca lá... É claro, a gente coloca para publicizar, né? Ontem mesmo, essa semana, eu coloquei uma foto num outro grupo, que também é ligado com a memória, minha foto da primeira série do primário, em 1973, aqui no bairro, ponto. Então tá lá aquela galera, sabe? Fica todos os alunos, né? E a professora, né? E tá identificado, o grupo identificou. E ontem eu entrei lá, nossa, essa professora é minha avó, né? Uma das que estavam lá fala, nossa, eu sou aquela loirinha de cabelo curto, né? Que saudade do Tiro de Oliveira, que é o colégio que eu fiz e tal, né? Então ela era minha amiga de sala, só que a foto tem 50 anos, né? Então imagina o dono que é da foto quanto tem. E aí, essa é uma coisa que a professora Priscila fala muito da memória, não é algo antigo, ela é atual, ela é reconstruída ao tempo. A gente sempre acha que memória é coisa antiga. Não. E aí é uma coisa que surpreende as pessoas. Como memória é recente? Sim, você reconstrói de acordo com as suas referências, não é isso? E o sentimento, tal do sentimento de pertença que algumas pessoas têm quando vê um monumento, né? Acho que isso você deve ter achado muito nos depoimentos, não? Sim, demais. E uma coisa importante também, que eu comentei na minha fala anterior, é que é importante a gente dar essa margem para a população tratar esse assunto, porque quando a gente vai se envolver com cidade, né, a gente, eu digo arquiteto, né? Quando o Sim. arquiteto vai se envolver com a cidade, a gente tem que ter um olhar não só técnico, né? A gente tem que entender como aquilo é tratado, como que é sentimentalmente falando, as pessoas enxergam aquele espaço. Então, isso é importante para que coisas como uma praça histórica importante não seja substituída por uma loja qualquer, sabe? Por alguma construção que não faça sentido, que não se relacione com a história daquele lugar. Então, é importante que as pessoas continuem falando, continuem tratando sobre as suas vivências dentro dos espaços, para que aquela história seja continuada sendo contada, ainda assim, sabe? Independente se a gente passou 50, 100 anos, se a vida, a rotina daquela população mudou, a história ainda pode ser contada, sabe? De diferentes formas, mas todos os dias ainda pode ser contada. E coisas que fazem sentido para uma população, por exemplo, a escola que eu acabei de falar, Otília, claro que eu tenho um sentimento positivo, porque foi lá que eu fui alfabetizado e tal, e que lá se vão 50 anos. E que alguém passe na frente hoje e fala assim, nossa, que escola feia, mal cuidada, né? Mas aí vem a voz do tiozão, mas no meu tempo não tinha muro, era tudo gramado, não podia pisar na grama, porque você ia para a diretoria, né? Existia um outro contexto, né? Então, acho que tinha uma professora que dava aula comigo que ela fala assim, que texto fora do contexto é pretexto. Então, assim, você tem sempre que olhar a coisa com os olhos atuais, mas lembrar que ela teve uma representação no passado, né? Aí, só para já encaminhando para os finalmente aqui, eu queria saber se você sabe de que forma a tua pesquisa contribuiu para aquele projeto maior que você colocou lá, né, que é o Memórias do ABC, especificamente a pesquisa Patrimônio, Cultura e Memória. Memórias e representações dos espaços urbanos, da arquitetura e do design das cidades paulistas, que é da tua orientadora. Foi uma varetinha na pesquisa dela, né? O que você acha que contribuiu para ela? Sim, foi uma varetinha na pesquisa dela. Quando a gente começou a conversa, né, não era nem especificamente São Bernardo que a gente ia tratar, mas acabou que as duas se envolveram bastante no projeto. Eu fiz 2 anos de pesquisa realmente. Nesse segundo ano, eu lapidei um pouco mais do que a gente construiu nesse primeiro ano de pesquisa, né, que foi em 2020. E aí eu dei continuidade, continuei a pesquisa especificamente para o projeto dela. E durante o meu último ano de faculdade, no TFG, que foi de 2024 a 2023 a 2024, não, desculpa, 2022 a 2023, eu fiz uma derivação também disso, dentro desse nicho maior que ela tratava, né? Só que relacionando também com possíveis intervenções urbanas, que é aquelas memórias que a gente poderia fazer a partir daquelas memórias, né? Então, tratando agora de fato para uma parte mais técnica, para possibilidades mais técnicas e de como se envolver com a cidade como profissional. E eu acredito que a professora vá dar continuidade com a pesquisa, porque a gente conversando, ela já expôs seu interesse em tratar
de outras formas, né? E depois que a gente conheceu que esse assunto era muito falado em rede social, que as pessoas interagiam e gostavam de lembrar, né, da cidade dessa forma tão afetiva, tão carinhosa, eu sei que ela tem interesse em trazer bastante as mídias em volta desse assunto, né? Então, tanto site quanto redes sociais que já existem, eu acredito que ela vai continuar. Eu não estou mais pesquisando com ela, eu já me graduei no ano passado, então eu não consigo mais fazer a pesquisa como iniciação científica, mas futuramente, quem sabe, né, se eu entrar com um mestrado, a gente poderia dar continuidade. Eu acho que independente de você ser mestre, seria ótimo. Mas, independente disso, você pode entrar no grupo de pesquisa dela, se realmente o bichinho da pesquisa te picou, né? Porque, só uma pergunta, assim, no curso de arquitetura vocês têm o TCC? No nosso caso chama trabalho final de graduação. E aí, na USCS, a gente tem a possibilidade de fazer um projeto arquitetônico, um projeto urbanístico, uma monografia ou algum experimento, né, dentro da área. E eu fui para o lado da monografia justamente para poder dar continuidade à pesquisa, trazendo mais para o lado do urbanismo, que eu me interesso também. Então, imagino que a bolsa, além da a iniciação científica, além da bolsa, né, que te permitiu ajudar a pagar a boleto, que é importante, imagino que isso te ajudou bastante no trabalho final, né? Porque aí você já entendeu toda a estrutura metodológica da coisa, né? A tal a linguagem ABNT, né? Que parece a linguagem dos elfos para alguns, né? Enfim, acho que isso contribuiu bastante, não, para você? Muito, e não só no TFG, né? Durante toda a graduação, a gente tem que ter contato com um artigo acadêmico, com bastante pesquisa para continuar com outras matérias. E isso foi facilitado demais para mim, porque eu já tinha contato no dia a dia por conta da pesquisa, né? Então, eu já tinha mais facilidade para pesquisar, para ler alguns tipos de assuntos, para dar continuidade no meu trabalho de final de graduação. Então, escrever para mim não foi um problema. Bom, ô Laís, agora é assim, curiosidade de professor. Como é que foi a banca final da apresentação do seu... Tem uma banca, né, de iniciação científica, você apresenta o trabalho para alguém, né? Como é que foi? Do primeiro ano, a gente teve que conversar bastante com as pessoas envolvidas, porque, como eu falei, a gente apresenta uma proposta onde a gente ia em campo, a gente ia entrevistar as pessoas pessoalmente. Então, no final, o resultado não foi esse, porque a gente não podia, né? Foi o que Então, deu, essa né? primeira parte a gente teve que justificar, a gente mostrou o caminho que a gente contornou, né? Então, eu acho que foi um sucesso, assim, nesse sentido, porque a gente conseguiu entregar o material que a gente propôs, mesmo desviando o caminho inicial, sabe? Sim. Então, essa primeira parte foi muito facilitada, e aí, por conta dessas intervençõezinhas do primeiro ano, eu e a Franceli, a gente decidiu dar continuidade no segundo ano de pesquisa, que aí, nesse caso, concluímos perfeitamente o trabalho. Claro, como você também pontuou, a memória, ela continua todos os dias, ela pode ser tratada de diversas formas, todos os dias, então, se um próximo aluno quiser usar minha pesquisa para dar continuidade a alguma outra pauta relacionada, ele poderia, porque não é algo estático, né? A memória, ela é muito ativa. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.